E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E do dia 8 de agosto de 2023 para cá, se completou um ano desde que eu ganhei o Nintendo Switch. E nesse tempo já fiz vários vídeos sobre o console aqui no canal, desde dicas, notícias e até mesmo as análises que eu trago aqui no canal, comentando sobre os jogos que eu pude zerar, detalhando os pontos positivos e negativos. Mas para vocês entenderem como que isso tudo começou, vamos voltar a alguns anos no tempo, lá em 2019, 2 anos depois do lançamento do Switch. Esse é o ano em que foram introduzidos os jogos da nova geração de Pokémon, Pokémon Sword e Pokémon Shield. Um ano depois, a Nintendo tinha voltado às suas operações no Brasil e começou a fazer comerciais dublados, incluindo um de Sword and Shield. Vendo esse comercial, ele me fez ter certa curiosidade. Foi então que comecei a acompanhar alguns canais de youtubers dedicados a conteúdos Nintendo e Pokémon para saber mais sobre isso e acabei tomando a decisão de adquirir o Nintendo Switch. Então, mais uma vez, agradeço a vocês por tudo isso. Toda essa experiência foi muito boa, além dos vídeos, que aliás eu gostei muito de fazer. Por isso, resolvi trazer esse vídeo especial aqui para vocês, comentando se valeu realmente a pena ter um Nintendo Switch. Lembrando que o que eu vou falar aqui é apenas a minha opinião sobre o console. Se vocês tiverem algo a comentar, serão muito bem-vindos e eu vou estar respondendo todos os comentários de vocês. Aqui eu vou abordar os seguintes tópicos: primeira visão do console, interface, vida útil, hardware e software, biblioteca de jogos, Nintendo Switch Online, preço e localização. Os tópicos estarão organizados numa timeline que estará na descrição desse vídeo para quem quiser conferir. Agora chega de enrolação e vamos começar o vídeo de hoje, mas antes já deixem seu like se gostarem do vídeo e quem é novo por aqui considerem se inscrever no canal, porque com maior carinho e esforço trago vídeos bacanas. É algo que eu gosto muito de fazer. Então, se inscrevendo no canal, eu vejo que você gosta do meu trabalho aqui no YouTube. Eu continuo produzindo muitos outros vídeos. Aproveita para hypar o vídeo, que é uma nova funcionalidade aqui do YouTube. Assim o vídeo será divulgado para mais pessoas, beleza? Dito tudo isso, bora pro vídeo. Um ponto que é sempre essencial comentar em consoles portáteis é a ergonomia deles e a sua portabilidade. Vale apontar que a versão do meu Nintendo Switch é a revisada, portanto o seu peso é algo a ser considerado. Na minha opinião, ele não é nem tão pesado nem tão leve. Gostei muito da experiência de usar um console com função portátil, inclusive sendo a opção mais favorável para mim. Os Joy-Cons, apesar de serem charmosos pelo visual, minha experiência não foi tão confortável após horas de jogatina. No modo semi-portátil, os controles são bem pequenos nas mãos ao segurá-los, porém, ao usar os Joy-Con Grips, a experiência muda, pelo menos para mim. Gostei muito da funcionalidade de ter 2 controles em um videogame só, te permitindo jogar multiplayer sem precisar comprar outro controle. O botão de captura é muito bom, mas para vídeos deixa a desejar. E outro ponto negativo a se considerar no modo semi-portátil é o suporte ruim dele. Ele não é ajustável e pode quebrar facilmente se não tomar cuidado. O modo TV é o único modo que eu não uso muito, mas concordo que foi uma experiência bacana quando eu testei. Os gráficos dos jogos dão uma melhorada, o conforto de jogar é bem bacana, só que realmente eu uso mais o modo portátil, por conta também que eu não uso a TV muito para fazer alguma coisa. O volume do Switch não é um dos melhores, porque pode ser abafado por outros aparelhos de som no volume médio. Pelo menos no meu caso assim. O cooler do Nintendo Switch se esforça ao máximo, mas pelo console ter um hardware mais modesto, ele basicamente se transforma num ventilador quente na hora de rodar os jogos mais pesados. Não é algo que incomoda tanto, porque no fim das contas nem acabo jogando diferentes jogos que exigem mais do console, mas pode variar de pessoa para pessoa. A tela LCD do Nintendo Switch não é totalmente ruim, só não gosto do formato.
Essas bordas ao redor da tela não deveriam estar ali, mas sinto que esse não é o real problema do Nintendo Switch e vou comentar agora sobre isso. Eu digo com tranquilidade que a interface do Nintendo Switch é simplesmente horrível. À primeira vista, vi uma animação simples ao iniciar o console pela primeira vez, e nas outras vezes não vai ter animação. Sem uma variedade de temas a serem escolhidos, às vezes uma lentidão e travamento na Nintendo Shop, e poucos aplicativos online como o YouTube para vocês verem que nem Netflix tem nesse console, o que é uma pena. A pressa foi um problema enorme para a Nintendo no lançamento do Switch em relação à interface, mas a própria empresa poderia muito bem implementar atualizações que mudassem a interface ou pelo menos adicionar a opção de temas personalizados e melhorar a otimização da eShop. Acho importante ressaltar esses pontos e ver se com o lançamento do Switch 2 isso possa mudar, ainda mais com a demora de lançamento do novo console, o que pode indicar talvez que a Nintendo está cozinhando em relação à interface. A bateria do Nintendo Switch é muito boa. Eu consigo ter um bom controle de tempo nas jogatinas, o que é muito bom, e o tempo de carregamento não é demorado. Nesses assuntos, a Nintendo fez maravilhas. Até com brilho aumentado, o console tem um tempo bem considerável de uso. Eu não tive problema de drift nos Joy-Cons, o que eu espero que não aconteça por um bom tempo. Inclusive, a Nintendo tem que evitar isso no Switch 2, porque isso é um problema. Eu me divirto bastante usando o modo portátil, a portabilidade é bacana, seu tamanho não é algo que me incomoda tanto. Isso é tudo que eu tinha para comentar sobre a vida útil, e agora vamos a um assunto mais polêmico sobre o Nintendo Switch, que é sobre hardware e software. Em todo console que lança no mercado, outro ponto importante a se considerar é sobre o seu hardware e software. No caso do Nintendo Switch, dentre suas especificações, ele tem um hardware de PlayStation 3 e Xbox 360, só que melhorado. E pela maneira da Nintendo querer juntar portabilidade, eficiência de energia e hardware, não acho correto exigir demais dele, querendo que todos os third party rodem a 60 FPS. Claro que eu, como pessoa, não quero que um jogo seja menos de 30 FPS, mas para mim não muda em nada se um jogo for super fluido, com os melhores gráficos de última geração. Lembrando que eu gosto de jogar, e no jogo a jogabilidade é um dos pontos-chave. Claro que quando um jogo estiver mal polido e rodar porcamente, como Pokémon Scarlet e Pokémon Violet, devemos reclamar sim, porque é inaceitável dar um tempo de desenvolvimento tão curto para um jogo com tanto potencial. Porém, saibam diferenciar um jogo mal polido para um jogo bem polido, seja em 30 ou 60 FPS. Sobre os softwares, a maioria dos jogos exclusivos rodam bem e são bem polidos, não tenho dúvidas sobre a performance nesse quesito. Bons exemplos são Super Mario Bros. Wonder e o Metroid Dread, que rodam a 60 FPS. Os jogos third party capacitados a estarem no Nintendo Switch também rodam consideravelmente bem. Claro, quando eu disse sobre jogos capacitados, não vou incluir jogos da geração atual, tirando o Hogwarts Legacy. E o console é a casa dos indies, e conheci vários jogos indies bem bacanas, com um design cativante como Sea of Stars, ou até mesmo com uma exploração intrigante como Hollow Knight. E por falar em jogos, eu ia lhe falar sobre o meu tópico favorito, a biblioteca do Nintendo Switch. A biblioteca do Nintendo Switch é uma das melhores que tem no console. Jogos que me proporcionam muita diversão, seja no single player ou multiplayer. Também foi a biblioteca em que tivemos o retorno de algumas franquias da Nintendo e o sumiço de outras. Não é só Mario, Zelda e Pokémon, tem muito mais a ser experienciado e vale a pena conhecer outras franquias que permanecem até hoje na Nintendo. Kirby, Pikmin, Metroid, Animal Crossing, Xenoblade, Fire Emblem, Super Smash Bros., entre outras franquias de sucesso da Nintendo. Um dos jogos que eu mais jogo, além do Zelda Breath of the Wild, é o Mario Kart 8 Deluxe, quando minha irmã e os meus primos vão jogar multiplayer. Também temos uma variedade de jogos third party,
claro, desde os mais antigos até alguns jogos mais recentes e que mostraram um desempenho significativo, como Hogwarts Legacy e Prince of Persia: The Last Crown. Foi uma alternativa boa ao conhecer outras franquias nas quais eu não tive muito acesso no passado. Crash Bandicoot foi uma delas. E pessoal, os indies no Switch são definitivamente uma maravilha. A Nintendo investiu bastante nos indies, gostei bastante da experiência de alguns jogos. Já falei sobre Hollow Knight aqui no canal, um jogo que tem um aumento de dificuldade, mas sem perder o charme de sua exploração e narrativa interessante. Inclusive, o jogo tem português do Brasil. Na line-up de quase todos os anos, a Nintendo se sobressaiu muito bem, franquias conseguiram ter o seu reconhecimento depois de uma era de Wii U, e claro, isso também significa os relançamentos, e olha, tivemos muitos. Alguns foram um sucesso, outros tiveram um trabalho fraco, mas no geral a Nintendo se nivelou em relação aos relançamentos no console. Mas tudo não são flores, eu preciso comentar sobre 3 pontos bem importantes aqui com vocês antes de terminar o vídeo de hoje. Não é nem de longe um dos melhores serviços online da Nintendo, porque pagar para ter a funcionalidade é inaceitável. E a organização do serviço é péssima, já que alguns jogos por emulador não têm a sua data mostrada e faltam muitos jogos, como exemplo o Super Bomberman e as suas sequências. Além disso, quero ressaltar sobre os jogos que chegam nos testes da Nintendo. Ela poderia trazer testes de outros jogos que não tiveram muito reconhecimento, como ARMS, aproveitar o gancho e fazer uma promoção para conseguir aumentar as vendas, assim como ela fez recentemente com Mario Plus Rabbids, que ficou por R$ 99,00 da Nintendo Shop, lembrando que esse jogo está em português do Brasil. Mas ela não faz isso, já que não é mais seu foco de vendas, infelizmente. Isso é algo que eu não gostei sinceramente, pessoal. No meu ponto de vista, o preço do Nintendo Switch não é tão caro, ainda mais com as promoções que estão surgindo, mas o que complica mesmo são os preços dos jogos. Na mídia física eu tenho um direcionamento de opinião diferente, já que ela não é produzida aqui no Brasil, por isso o preço não é um dos mais favoráveis. Mas na mídia digital deveria ter preços mais justos, o que é uma falta de respeito por parte da Nintendo. Isso tudo eu já sabia antes de ter um Nintendo Switch, por isso que quando eu ganhei os vouchers da Nintendo, eu comprei só os jogos que proporcionassem horas de diversão e serem mais baratos, e o único jogo da Nintendo que comprei foi o Mario Kart 8 Deluxe. Os outros jogos dela foram dados de presente por amigos meus. Muito obrigado mais uma vez por isso, pessoal. Realmente é uma chatice em relação aos preços, e nós nem sabemos se isso pretende mudar nos últimos anos do Switch com as Nintendo Selects. E o pior, a localização. Claro que de uns tempos para cá ganhamos jogos que estiveram sim localizados em português do Brasil, mas a falta de relançamento sem localização e alguns jogos que poderiam ter sim PTBR simplesmente não vão ter por patches. Isso dificulta ainda mais a compra de qualquer jogo sem o nosso idioma, prejudicando o entendimento dos textos e da narrativa. Eu sei o básico de inglês, então consigo entender alguns textos, mas ficaria muito mais acostumado com os textos em português. Por isso é muito importante também apontar todos esses problemas. Minhas considerações finais: o Nintendo Switch é um bom console para mim, com bons modos de jogatina e uma biblioteca muito boa, mas eu tive consciência dos seus problemas e torço para que isso não se repita no Nintendo Switch 2. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje, lembrando que eu também estou nas minhas redes sociais, Twitter, Instagram e Threads, @mundogames239. Eu vou ficando por aqui, sejam gentis e respeitem uns aos outros, porque isso é muito importante. Até o próximo vídeo e tchau!